E aí pessoal, continuando aqui a série de vídeos, esse é o segundo, para quem está estudando aí como eu, para o processo seletivo do IBGE para coordenador de subárea, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre raciocínio lógico. Essa é a primeira parte de raciocínio lógico. Acho que agora tá melhor. A primeira parte de raciocínio lógico que fala aqui sobre os conceitos básicos, certo? O que é o raciocínio lógico trabalha com no raciocínio lógico se trabalha com proposições. O que são proposições? São frases que têm um valor lógico, certo? Que pode ser classificado em verdadeiro ou falso, para você poder chegar nas conclusões, certo? Como a gente faz para identificar se uma frase é uma proposição lógica ou não? Primeiro, ela precisa conter sujeito, certo? Um sujeito simples, por exemplo, Carlos é engenheiro, é um exemplo simples de uma proposição. Um sujeito composto, Rui e Natan são primos, certo? Isso é um sujeito composto. Ou até mesmo um sujeito inexistente, como choveu, uma frase inteira com um sentido, certo? E a presença do verbo, que é a representação praticada por esse sujeito. E essa mesma a sentença precisa estar sujeita à apreciação de julgamento, de ser ou verdadeira ou falsa, certo? Caso contrário, não vai ser considerada uma proposição. Ou seja, a proposição é uma frase com sujeito, com verbo, que possa ser submetida ao julgamento de verdadeiro ou falso. Ok? Os princípios fundamentais do raciocínio lógico são os princípios da identidade, o princípio da não contradição e o princípio que chamamos de terceiro excluído. O que isso quer dizer? O conceito de identidade é o que é verdadeiro e o que é falso. Ou seja, isso quer dizer que uma preposição ou é verdadeira ou é falsa, certo? Se é verdadeira, ela é sempre verdadeira. Se ela é falsa, ela sempre é falsa. O sentido da não contradição. Uma proposição nunca pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, certo? Tô ajeitando o cabelo igual ao Mauro César aqui, hein? E o último princípio é o do terceiro excluído. Uma proposição ou é verdadeira ou é falsa. Não existe outra alternativa. Não existe uma terceira alternativa. Ou ela é verdadeira ou é falsa. Duas alternativas. Uma terceira possibilidade é excluída. Certo? Lembrando que orações sem sujeito não são consideradas proposições lógicas. Ou seja, sujeito indeterminado não é considerado uma proposição lógica. Certo? Das classificações chegou umas notificações aqui. Das classificações, nós podemos classificar de quatro maneiras. Como proposições simples ou atômicas. A segunda maneira, como proposições compostas ou moleculares. Uma sentença aberta ou uma sentença fechada, certo? Sempre trabalhando com os valores lógicos. Os valores lógicos são a verdade e a falsidade, certo? Isso é básico. O raciocínio lógico vai trabalhar com o conceito de verdade e falsidade, certo? Lembrando sempre dos princípios fundamentais: identidade, não contradição e terceiro excluído. Nas proposições simples, são aquelas orações sem conectivos. Por exemplo, o céu é azul, hoje é sábado. São dois exemplos que podem ser aplicados, que é uma frase simples, uma oração simples sem conectivos. Ou seja, usam sem elementos de ligação. As proposições compostas ou as moleculares, há uma coisa legal de falar. Essas proposições simples são chamadas também de atômicas,
você pode levar assim, um verbo, um átomo, uma proposição atômica. E as proposições compostas são as moleculares. Mais de um átomo, uma molécula, dá para entender um pouco, né, a lógica por trás disso. As proposições compostas, no entanto, ela usa conectivos, ó, que se, então, ou, certo? Por exemplo, o céu é azul ou cinza. Se hoje é sábado, então vou à praia, certo? Esses conectivos são só alguns exemplos. Na sentença aberta é quando não se pode atribuir o valor lógico de verdadeiro ou falso para ela, ou valorizar a proposição, como é chamado, certo? Portanto, não é considerada frase lógica, são consideradas sempre abertas. Uma frase que não é considerada uma frase lógica, que não se encaixa naquela identificação que a gente fez no começo, não é considerada uma proposição aberta. Certo? Frases, por exemplo, frases interrogativas. Fez sol ontem. Frases exclamativas. Frases imperativas. Estude, leia com atenção. Esse tipo de coisa não são frases, proposições lógicas. Não são frases lógicas. Certo? São consideradas sentenças abertas. Não é considerada uma frase lógica. Exatamente. Eu achei que eu estava falando merda. E frases sem sentido lógico. São chamados paradoxos. Certo? Por exemplo, esta frase é verdadeira. Ela não está afirmando nada, mas ela mesmo assim diz que é verdadeira, mas você não tem como afirmar. Entendeu? Ela mesma está dizendo que ela é verdadeira, ou seja, é um paradoxo dentro dela mesma. Ou, por exemplo, uma frase ambígua também não pode considerada uma sentença aberta. Por exemplo, o cavalo do meu vizinho morreu. É uma frase ambígua que você pode achar que o cara está chamando o vizinho dele de cavalo, ou que o animal cavalo que pertencia ao vizinho dele morreu. Entendeu? É uma frase ambígua, também é uma sentença aberta, ou proposição aberta. E as proposições fechadas, certo? Quando a proposição admitir um único valor lógico. Ou, por exemplo, Maria é baiana. O sujeito Maria, um sujeito simples. O verbo é o verbo ser, né, conjugado aí como é. E logo ela é uma frase lógica, certo? Uma observação boa aqui, os termos, que é o que eu falei sobre termos atômicos e termos moleculares. Átomo, molécula, mais de um. A gente pode até fazer uma questãozinha aqui da Prefeitura de Tanguá, Rio de Janeiro, fiscal de tributos, MS Concurso 2017. Vou ler a questão e responder pelo meu rascunho aqui, certo? Qual das seguintes sentenças é classificada como uma proposição simples? Eu fico olhando assim porque a tela do meu celular é aqui, mas a câmera é aqui. Aí eu fico um pouco perdido, mas é falta de costume. Esse vídeo é só para estudo próprio, então quem quiser aproveitar aí, aproveita. É um resuminho, certo? Qual das seguintes sentenças é classificada como uma proposição simples? Letra A. Será que você é aprovado no concurso? Letra B. Ele é goleiro do Bangu. Letra C. João fez 18 anos e não tirou carta de motorista. E a letra D. Bashar al-Assad é presidente dos Estados Unidos. Qual dessas questões, qual das seguintes sentenças é classificada como uma proposição simples? A resposta, no caso, nessa questão é a resposta D. Por quê? A letra A que diz, será que você é aprovado no concurso? É uma frase interrogativa, logo ela não se encaixa na descrição de proposição, a sentença aberta. Frases interrogativas não são consideradas proposições, certo? A letra B, ela tem um sujeito indeterminado. Ele é goleiro do Bangu. Ele é um sujeito indeterminado, logo não dá para saber quem ele é, então não pode ser uma proposição, um sujeito indeterminado. A letra C fala, João fez 18 anos e não tirou carta de motorista. Trata-se de uma proposição composta. Ele está perguntando qual é a proposição simples, certo? Que no caso é a letra D, que é uma frase declarativa onde podemos identificar o sujeito da frase e atribuir a mesma o valor lógico. Valores lógicos, lembrando, sempre verdade ou falsidade.
Esses são os dois valores lógicos, certo? Essa é a primeira parte da aula. Vamos responder só mais uma questãozinha e a gente termina, tá? Da aula não, do resumo, né? Não tô dando aula, tô só gravando um resumo em vídeo. Qual sentença a seguir é considerada uma proposição? Letra A. O copo de plástico. Letra B. Feliz Natal. Letra C. Pegue suas coisas. A letra D. Onde está o livro? E a letra E. Francisco não tomou o remédio. A resposta nesse caso é a letra E. Letra E. Que você pode analisar aí, ó. Na frase, o copo é de plástico, não é uma oração composta de sujeito e predicado. Ou seja, já não pode ser uma proposição. Na letra B, é uma frase imperativa. Feliz Natal. Uma frase imperativa exclamativa. Logo, não é proposição. Na letra C, pegue suas coisas. É uma frase que expressa ordem. Logo, não é proposição. Na letra D, é uma frase interrogativa. Onde está o livro? E a única que é uma proposição aqui, Francisco não tomou o remédio. Composta de sujeito e predicado, é uma frase declarativa e podemos atribuir a ela valores lógicos. De novo, lembrando, valores lógicos, verdade e falsidade, certo? Então, a gente falou aqui como identificar uma frase lógica, princípios fundamentais, identidade, não contradição, terceiro excluído, e a classificação das proposições, certo? Frases abertas, sentença fechada, proposição composta ou moleculares, mais de um átomo, ou proposições simples, apenas um átomo, ou essa simples também pode ser chamada de proposição atômica. Eu vou terminar de redigir a segunda parte do resumo e gravo um vídeo e depois eu posto aqui. Quem estiver acompanhando por esses vídeos, deixa um joinha aí, beleza? Não precisa deixar um comentário embaixo pra gente trocar uns material aí de concurso. É nóis, valeu!